Bom, agora tá Tranquilo? Vocês estão gravando? vendo aí? Sim, dá para ver Isso, tá ótimo. É, Bom, então agora tá gravando, tudo certinho. Então, bom dia, a todos e todas. Eu peço desculpas pela falta de câmera. Minha câmera parece ter um humor oscilatório e hoje ela não estava afim de trabalhar muito mesmo. Então, eu vou seguir a apresentação com a câmera fechada. Hoje, no TQCBR, nós temos o grande prazer de receber o professor Roldão da Rocha, professor da UFABC. E o Roldão é uma figura conhecida na nossa comunidade, mas como esse vídeo também vai para o YouTube e outras pessoas vão ter oportunidade de assistir a apresentação, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do Roldão. E vai ser um resumo mesmo, porque, enfim, se você abrir o currículo Lattes do Roldão, você pode perder um tempo considerável lendo todas as informações de lá. Então, o Roldão ele tem graduação em Física e em Matemática, mestrado em Matemática e doutorado em Física, tudo pela Unicamp, né? Então, essa pode ser talvez a definição do que é um físico matemático de verdade, né? Ou seja, uma pessoa que tem a formação nas duas áreas. E em 2006 e 2007, o Roldão fez pós-doutorado no IFT, e logo em seguida, né, ele foi para a UFABC como professor e permanece lá até hoje, né? Em 2014, ele foi pesquisador visitante na CISA, em Trieste, onde a gente teve o prazer de tomar alguns cafés juntos, né? E, bom, o Roldão é revisor de inúmeros periódicos de alto impacto, revisor de várias agências de fomento no Brasil, é autor de mais de uma centena de artigos científicos publicados em revistas de grande importância na área de física teórica, física matemática. E, além disso, o Roldão é autor de, até onde eu pude contar, 5 livros, né, com um destaque para uma edição em inglês de um texto publicado em português também, que é uma introdução às álgebras de Clifford e Spinores, né? The Introduction to Clifford Algebras and Spinors, publicado pela Oxford University Press. E, além de todo esse trabalho de publicação, de revisor, o professor Roldão é notavelmente assim, um orientador muito ativo. Ele tem vários estudantes de mestrado, doutorado, pós-doc. Também tem uma coleção de notas de aula em diferentes cursos e também é bolsista de produtividade do CNPq, nível 1C. Então, como eu falei, eu tentei fazer uma síntese e, com isso, eu dou as boas-vindas ao professor Roldão e passo a palavra a ele, já agradecendo novamente, né, por essa contribuição ao TQCBR. Bom, Antônio, muitíssimo obrigado pela generosa apresentação. Obrigado, Antônio, o Rodrigo e o Igor também, pelo convite. É um enorme prazer e uma realização apresentar esse seminário no TQCBR, o qual eu acompanho assiduamente. Eu acho muito, muito legal esse período de congregar mesmo as pessoas da área. E parabéns pela iniciativa, né? Que já tem um tempinho, né, o TQCBR, mas eu não tive a oportunidade de dar os parabéns em público, né? Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Espero que isso seja duradouro, pelo menos a idade de evaporação de um grande buraco negro, tá? Bom, eu vou falar sobre entropia de informação numa de suas vertentes, e essa dualidade ADS-QCD, né, e aplicação em hadrons. Primeiramente, a questão do que é informação como postulado, né, como formalizado pelo Shannon. Então, o Shannon disse o seguinte: existe um telégrafo, né, na época dele não havia celular, então toma um telégrafo, ele reproduz em determinado ponto, exatamente ou aproximadamente. Essa questão aqui é interessante no formalismo do Shannon,
uma mensagem selecionada em outro ponto. Maiores detalhes podem ser vistos em 2 artigos que ele publicou em 48. E ele diz o seguinte, né, a gente vai entender isso mais nos próximos slides, que a entropia de informação é o limite da taxa de compactação da informação sem perdas. Então o Shannon estabelece, claro, ele não foi o primeiro a estabelecer essa questão, mas matemáticos do século XIX, 18 até, já tinham feito isso, né? Estabelecer essa correspondência entre símbolos e letras e alfabetos. Mas no caso específico do telégrafo, né, as respostas, as emissões são binárias, né, e as respostas também. Então o envio de uma sequência de N perguntas independentes corresponde ao envio de uma mensagem de N símbolos, ou, se vocês preferirem, N mensagens com um único símbolo. E a resposta a uma pergunta, né, o que se chama de informação, mesmo no sentido coloquial da palavra. Agora, N questões, se você formula N questões independentes, você tem 2 elevado a N símbolos diferentes. Ou seja, né, em particular aqui, com N igual a 2, se a resposta é binária, você tem 4 configurações. Se N igual a 3, você tem 8 e assim por diante. Né? Então, essa aqui é uma forma mais abrangente, que vale para qualquer número. Mensagens, elas são geradas por uma seleção aleatória, né, de símbolos, todos com uma determinada probabilidade, não necessariamente a mesma, mas uma determinada probabilidade. Você tem S elementos e N símbolos. Então a informação ela está ligada. Né? Existe um detalhe que eu vou falar daqui a 30 segundos. A informação ela está ligada ao produto entre o número de símbolos e as perguntas binárias enviadas, né, ou recebidas simultaneamente. Tem esse detalhe do log aqui, simplesmente para se estabelecer a unidade de bits, né, para se medir a informação. Porque, como a gente está no sistema binário, é bom, nesse caso específico, colocar um log 2 aqui. Né? Então, essa foi a formulação preconizada pelo Shannon. Agora, só para a gente ver o que é entropia de informação, existe aqui um caso discreto, ou seja, as variáveis aleatórias com distribuição de probabilidade discreta, né? E também tem um caso contínuo. Então, essa denominação entropia de informação, entropia de configuração, entropia mutual de informação, entropia de complexidade, entropia relacional de informação, acho que só isso que eu me lembre. Isso, e entropia diferencial de informação, né, claro, são algumas vertentes com certas nuances da entropia de informação. Né? Aqui, a entropia de informação, né, vamos começar, claro, com o caso discreto. A fonte de informação, né, a entropia de informação, ela tem basicamente quatro propriedades. Né? Ela é um processo estocástico, ela é uma entropia condicional, ou seja, a seleção que a gente está fazendo, ela depende da seleção anterior, tá? da escolha anterior. Ela também é um processo de Markov, onde a probabilidade de cada evento depende apenas do estado do evento anterior, e a última propriedade da entropia de informação é a probabilidade ergódica. Essas probabilidades condicionais, elas são independentes da forma como a seleção foi feita, né? Então, como a sua escolha foi feita. O Shannon até dá um exemplo, se um aluno quiser entrar na sala pela porta ou pela janela, não interessa. A probabilidade ergódica diz que essa probabilidade é independente como o aluno entrou na sala. Enfim, está num texto dele. Então o Shannon ele pergunta o seguinte: o quanto de escolha está envolvida na seleção de um evento e o quão incerto é o resultado desse evento. Né? A unidade de entropia de informação é simbolizada por NAT, que é a unidade em inglês, né, o acrônimo em inglês, a unidade natural de informação. Né, um NAT é exatamente a informação de uma distribuição uniforme nesse intervalo da reta. O Item, ele publicou em 2020 um artigo maravilhoso. Realmente, ele
apara as arestas dessa área nas suas várias formulações clássicas e quânticas. E tem um exemplo muito didático no texto dele, nesse artigo, que diz o seguinte: suponha que a gente tem uma mensagem só com as letras A e B, né, desconsiderando flutuações entre letras, e ele dá esse exemplo justamente para dar um pouco de intuição do que é a entropia de informação. Então a letra A, ele postula que ocorre com probabilidade B, e como só tem duas letras, a letra B ocorre com probabilidade 1 menos P. Então, nesse exercício lá do artigo dele, nesse exemplo, né, quantos bits eles podem ser extraídos de uma mensagem com N letras? Né? A mensagem, letras A, né, se tem N letras, para letras A você tem PN ocorrências, e claramente para a letra B você tem 1 menos P N ocorrências, né, se você tem N letras. Então, o número de mensagens é dado por essa binomial, que para N grande você pode aproximar pela fórmula de Stirling, e que é exatamente 2 elevado a NS, onde esse S é a entropia de chamo, né, a entropia de informação por letra, que é exatamente isso daqui. Tá? Então, o número de bits de tal mensagem é no número de letras vezes a entropia de informação. Portanto, a entropia de informação é o número de bits, né, está relacionado ao número de bits sobre o número de ocorrências. Né? Então, esse exemplo, e tem inúmeros outros bastante ilustrativos. Esse artigo do item, assim, eu acho difícil, né, ler os artigos do item em geral, mas esse artigo é muito didático, né? É muito didático. Então, para o caso discreto, aqui para o que o Marcel Glaser, em 2012, começou a chamar de entropia de configuração, né? Existe uma distribuição de probabilidade, e quanto mais eventos, maior a escolha e maior a incerteza, né? Hoje em dia é bastante comum a gente ver nos sites reportagens de clientes que ficam perdidos nas gôndolas dos supermercados quando a escolha é muito. Quando você tem 30 chocolates, o tempo aumenta exponencialmente, né? Esse é um estudo, acho que foi feito em 2014. Enfim, quanto mais escolhas, maior a incerteza. E a entropia de informação, ela pode ser erigida, né, ela pode ser formulada a partir dessa definição, né, com a probabilidade discreta. Quando os eventos são equiprováveis, a entropia de informação ou de configuração é exatamente a entropia de Hartley, né, é dado por Lloyd N, e quando o sistema é construído por um único modo, ou seja, você só tem uma escolha, você tem uma escolha, você não tem mais escolhas, então a entropia é zero. Né? A sua escolha é unitária, ou seja, sua probabilidade é 100% e sua entropia, não existe entropia, você só tem uma escolha. Tá? Um código, para que a gente possa definir, né, um exemplo bem claro de como calcular a entropia, né? Por enquanto a gente só viu definições, né, mas tem dois exemplos muito claros de como calcular a entropia de informação, né, a entropia, nesse caso, configuracional. Pegue dois códigos, né, pegue dois alfabetos e um código, ele associa esses dois alfabetos, né, uma função, um homomorfismo, uma função que preserva produtos e leva a unidade e não unidade. Então, o número de bits necessários para se codificar uma certa cadeia de caracteres é exatamente dado pelo comprimento da sequência binária. Tá? Então, o comprimento do alfabeto é o comprimento das sequências binárias multiplicado ponderado, né, uma média ponderada, pelas probabilidades de ocorrência de cada cadeia de caracteres. Né? Isso é muito utilizado pelos linguistas, né, para traduzir textos, né, muito mesmo. Né? Por exemplo, a letra A é bem sabido que, na maioria dos alfabetos, ela tem uma maior probabilidade de ocorrência, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, né, você tem aqui um grafo, né, você parte aqui da origem, exatamente aqui da origem, e um alfabeto de 4 letras, o A1, ele é a escolha 00, é o resultado 00, o A2 é o 01, o A3 é um 0, o A4 é um 1, tá? Então,
Essas quatro, pela configuração da ramificação desse grafo, as quatro escolhas aqui, o 00, 01, 011, são a mesma, a probabilidade é a mesma. Tá? Então, o comprimento do alfabeto é simplesmente 1/4, né, a probabilidade de cada um, vezes o comprimento de cada ramificação. O comprimento aqui é 2, para todas as ramificações. Então, o comprimento do alfabeto é 2 bits. Agora, se a gente pegar a probabilidade, que é igual a 1/4 para todos os eventos possíveis, e calcularmos a entropia de informação, também vai dar, utilizando essa definição, também vai dar 2 bits. Tá? Então, aqui, nesse exemplo, a gente já começa a ver que a entropia de informação, codifica, seria um trocadilho da minha parte. Ela traduz, né, ela exatamente traduz o comprimento, a taxa de compactação de certas sequências. Né? Isso vai ficar um pouco mais claro no outro exemplo, né, nesse segundo exemplo, onde as probabilidades, onde os eventos não são equiprováveis. Então, se alguém começa aqui na origem do grafo, você pode escolher 0 ou 1. Tá? Então, a probabilidade da ocorrência do 0, ela é igual a meio. Só que, quando você foi para esse lado da ramificação 1 e escolhe o 0, você tem a ocorrência desse evento 1, 0 de probabilidade 1/4. Tá? E a mesma coisa para o... pelo mesmo raciocínio, aqui você tem 3 escolhas, cada uma com probabilidade meio. Então, para eleger o 110, que é o A3, né, que é o estado, a letra A3, você tem probabilidade de 1/8, e para o 1 também tem probabilidade de 1/8. Então, o comprimento do alfabeto, ponderando por cada um dessas médias, né, aqui o comprimento é unitário, aqui o comprimento dessa ramificação é 2, e de cada uma dessas ramificações, A3 e A4, é 3. Então, fazendo essa conta, você tem o comprimento do alfabeto 1.75 bits. E calculando a entropia de informação pela definição de Shannon, né, a entropia de configuração, você tem aqui também 1.75 bits. Então, o Shannon, ele diz o seguinte, que a entropia de informação é a quantidade mínima de bits necessária para se codificar o comprimento de algum código. Seja ele um grafo, uma informação. E aqui, claro, é interessante utilizar um sistema binário, mas isso pode ser feito para qualquer sistema. Tá? Em 2012, o Marcelo Gleiser, junto com um colaborador, ele reavivou isso. E como se trata do caso contínuo, na literatura se chama entropia diferencial de informação, simplesmente porque é o caso contínuo. Então, os ingredientes para entropia... Bom, entropia diferencial de configuração ou de informação. E eu vou... por questões de economizar tempo, eu só vou falar entropia de configuração. Tá? Mas para o caso contínuo é entropia diferencial de configuração. Os ingredientes para se construir é o seguinte: você tem a lagrangiana de um sistema, de qualquer sistema físico. Se você tem a lagrangiana, você tem o tensor de energia-momento, e a componente temporal é o tensor de energia-momento. Tá? E ele, bom, a densidade de energia, ele é um campo escalar localizado, ele deve ser integrado no sentido de Lebesgue. Então, você define a função de correlação, tá, para qualquer dimensão. E é importante ler o seguinte, que qualquer modo de onda que descreve um sistema, né, no espaço dos momentos, em um certo volume do espaço centrado em Q, está relacionado à densidade espectral da onda, que é exatamente o quadrado da densidade de energia. Tá? O espectro de potências é dado pela transformada de Fourier da função de correlação, e existe também uma analogia formal, somente formal, com a termodinâmica. Tá? Todas as equações são iguais, porém, não se trata de termodinâmica. Então, especificamente, para se calcular a entropia de configuração, você tem aqui a densidade de energia do sistema. Então, a gente calcula a transformada de Fourier. Tá? Depois, a fração modal, ela é a distribuição da probabilidade, distribuição de probabilidade de correlação. Tá? É simplesmente o quadrado da transformada de Fourier.
tá? Normalizada. E a fração modal ela mede a contribuição de um determinado modo ao espectro de potências de uma onda no espaço de momentos que define o seu sistema. E pode ser um sistema, qualquer sistema, desde teoria quântica de campos, enfim, mecânica clássica, Branas, enfim, qualquer sistema físico. Tá? O único pré-requisito é que a densidade de energia seja localizada e integrável no sentido de Lebesgue, ou seja, é muito mais do que integrável. Né? Portanto, a entropia diferencial de configuração ela é simplesmente a fração modal log da fração modal. E você integra em qualquer dimensão que você esteja lidando. Onde esse anelzinho aqui em cima, da densidade, da fração modal, é simplesmente normalizar a fração modal. Uma coisa técnica. Tá? Então o Shannon e outros que vieram depois do Shannon, eles advogam, né, o seguinte. Claro que o princípio, qualquer sistema físico, a equação de movimento que vem da ação, né, da Lagrangiana, de qualquer sistema, né, bom, da vasta maioria dos sistemas que a gente conhece na física, eles vêm do princípio de minimação, ou seja, você tem que extremizar a ação. Tá? E as equações de movimento eles descrevem as trajetórias que minimizam essa ação. Então o Shannon e diversos outros dizem o seguinte: além de extremizar a ação, os sistemas físicos eles também extremizam a entropia de informação. Ou seja, sistemas físicos eles privilegiam a ocupação de estados ligados a pontos críticos da entropia de configuração. Tá? Para entrar um pouquinho na entropia de informação e sua correspondência, sua ligação com a cromodinâmica quântica e com a hadrons, a gente precisa aqui só introduzir, né, nesses artigos seminais, a correspondência da SFT foi formulado uma geometria que consiste em N p-branas, e cordas abertas com extremidades em N branas correspondem a campo de gauge com simetria SUN, né, na correspondência da SFT. A geometria dessas p-branas, na verdade, aqui a gente pega 3 branas, né? A geometria, existem outras formulações, mas para chegar a DSQCD, a gente pega 3 branas, né? Uma das formulações da DSQCD, a gente pega 3 branas. R aqui denota exclusivamente a quinta dimensão. E esse R maiúsculo, né, nessa métrica, é uma constante que é proporcional ao número de branas, nessa pilha de branas, inversamente proporcional à tensão de cada brana, né, que é a autogravidade. No limite, quando a dimensão extra é muito maior do que essa escala R maiúsculo, dá para ver que esse termo aqui, R4 sobre R4, some nessas duas partes da métrica e sobra somente um espaço de Minkowski em 10 dimensões. Quando o R é muito maior do que essa escala, dá para fazer uma expansão de Taylor nessa parte da métrica, e aqui a gente obtém a geometria de um espaço de de Sitter produto com uma esfera em 5 dimensões. E o interessante aqui é o seguinte, concluir o seguinte, que a escala de energia para um observador em 4 dimensões, né, pela métrica, simplesmente pela métrica, né, já que a energia é o P0 aqui, né, a componente zero do momento, é simplesmente proporcional a R, né, a dimensão extra. Então, quem não se sentir confortável com dimensões extras, com dimensões adicionais, interpreta a dimensão extra exatamente como uma escala de energia, né, na correspondência ADS-QCD. Em coordenadas de Poincaré, o formalismo fica bem mais interessante, onde a métrica ela fica bem mais simplificada. Então, essa parte aqui da métrica em coordenadas de Poincaré está ligado ao espaço de Sitter, e isso daqui é simplesmente a métrica da esfera S5. Tá? Quando Z vai para zero, ou seja, no limite ultravioleta da teoria, olha, esse termo, que é 1 sobre Z quadrado, ele vai para infinito. Né? Então, esse outro termo da esfera, efetivamente, você faz no limite ultravioleta, né, quando o Z vai para zero, o raio
da esfera tende a zero, e você tem efetivamente, no limite ultravioleta, um espaço de anti de Sitter puro, tá? Nesse limite ultravioleta. Na DSQCD existe, então, essa formulação, um bulk, né, um ADS, um universo de anti de Sitter em 5 dimensões, e a fronteira é um espaço de Minkowski. Existe um dicionário muito bem formulado, não só com essas traduções, né, entre um lado e o outro, a gravidade de um lado e a cromodinâmica quântica do outro, mas inúmeras outras palavras nesse dicionário, né? Aqui eu coloquei as só as mais importantes, e essas em vermelho aqui, elas são realmente as mais importantes, principalmente essa, que uma torre de Kaluza-Klein no bulk corresponde a uma torre de ressonâncias, cujo espectro de massa a gente vai investigar, né, a gente vai expor nos próximos slides. Um artigo seminal, né, bastante relevante, tem esse título, né, o artigo do Brodsky do Terramon, que, claro, esses trabalhos eles já foram expostos pelo Portinsky em 1998, 1999, mas esse trabalho do Brodsky, ele é original, no sentido de que a formulação de baixo para cima, né, bottom-up, da DSQCD, ela realmente se coloca via esse artigo, tá? Embora tivesse outros que já faziam isso, outras formulações previamente. Bom, como a gente já viu, existe uma métrica, né, de ADS5 efetivamente, e distâncias curtas em relação à distância de confinamento, ou seja, a distância de separação entre os quarks, elas são mapeadas no limite ultravioleta em ADS5. E quando as distâncias são grandes em relação ao confinamento dos quarks, né, distâncias dessa ordem, onde esse lambda QCD é exatamente a escala de energia da QCD, elas são mapeadas nessa região. Z, né, exatamente uma fatia do ADS5. Portanto, quando a gente trabalha em energias muito menor que essa escala de energia, você tem uma teoria fortemente acoplada, e isso tem a ver com o confinamento. E para escalas maiores, não existe acoplamento forte, e a gente tem uma liberdade assintótica. Outros trabalhos bastante relevantes, eles foram compostos e publicados nessa área, onde os autores, eles, em diversos outros, claro, mas onde os autores consideram esse tipo de métrica agora com o fator conforme. Para esse fator conforme, ele quebra a invariância conforme da teoria, né? Porque a cromodinâmica quântica ela não tem invariância conforme. E, para tanto, se exige que o limite desse fator de dobra, né, esse fator de dobra da métrica, no limite ultravioleta ele tem que tender a zero. Essa aqui é uma colocação importante dessas formulações. Existem né, muito brevemente, existem duas formulações fundamentais de abordagens de baixo para cima da ADS-QCD. Uma delas é o Hardwall, ou seja, esse fator de dobra na métrica, ele é implementado através de uma função de Heaviside, tá? Onde esse corte na dimensão extra, ou na escala de energia, né, enfim, não precisa de falar dimensão extra aqui, mas a escala de energia é exatamente 1 sobre a escala de energia da cromodinâmica quântica, né? Então esse corte ríspido na geometria reduz o ADS5 a uma fatia só. Outra formulação mais suave, né, aí quem trabalha com branas espessas, essa formulação é muitíssimo natural, né, você acrescenta um dilaton, um campo de fundo, e ambas as formulações, elas de uma maneira ou outra, elas podem descrever as trajetórias de Red, onde a massa, o espectro de massas ao quadrado é proporcional ao número quântico, né, que descreve a onda S do seu sistema. E isso está bem explicado nesse artigo também seminal. Né? Então a formulação, para que se formule hadrons, aqui mais especificamente no caso de mesons,
Bom, um meson, né? Claro, existem mesons exóticos que fogem desse paradigma quark-antiquark. Tá? Então, eu não vou falar agora de mesons exóticos, e sim o meson que a gente aprende lá na graduação, que é o quark-antiquark. Tá? Então, para o antiquark, você tem uma certa simetria de sabor, e para o quark, uma simetria de quiralidade oposta, né? Uma simetria SUN de sabor. E associados a essas simetrias, vocês têm campos de gauge, né? E o operador essencial da teoria é o operador quark-antiquark. Tá? Mais detalhes eles podem ser vistos nesses papers bem ilustrativos. Então a questão aqui é a seguinte, né? Você tem uma ação, um dilaton e um campo fundamental. Que esse campo fundamental ele engloba, em alguns casos, mesons escalares e pseudoescalares. Tá? É um detalhe, enfim, técnico, mas enfim, existe a lagrangiana aqui com o termo da derivada covariante, o termo cinético e os tensores de intensidade de gauge associados àqueles campos fundamentais, né? Os campos de gauge fundamentais. Se você fizer uma combinação linear desse campo, enfim, falta um sub-raiz de 2 aqui, essas combinações elas podem produzir soluções normalizáveis na camada de massa, né? E onde esse B é simplesmente uma combinação linear entre o dilaton e a função do seu fator de dobra da métrica, e mediante uma transformação de Bogoliubov, chega-se das equações de movimento de uma ação que descreve mesons com sabor leve a uma equação do tipo Schrödinger, onde esse V é o potencial da equação e o potencial está totalmente relacionado exclusivamente ao dilaton e à sua geometria, tá? Ao seu fator de dobra da teoria. Primordialmente, utilizou-se o dilaton quadrático e a função do fator de dobra como o logaritmo da dimensão da escala de energia por questões fenomenológicas. E, com isso, obtém-se uma equação de Schrödinger, né, onde a massa aqui já é quantizada, descreve já a trajetória de Red, e os seus estados de mesons de sabor leve são descritos por uma combinação de funções e o polinômio de Laguerre associado. Tá? E essa formulação descreve, portanto, o espectro de massas de mesons vetoriais, por exemplo, né? E isso está descrito nesse artigo do Katz, Son e Stepanov. Bom, para se descrever mais mesons, não só os vetoriais, mas mesons escalares, pseudo-vetoriais e também pseudo-escalares, os pseudo-escalares não estão aqui porque a formulação é um pouquinho mais intrincada, mas eu gostaria só de deixar a ideia, né, de onde que vem isso. Bom, você tem uma ação, né, e você reduz a sua ação a uma equação de Schrödinger mediante transformação de Bogoliubov e outras tecnicalidades, e cada um desses potenciais, por exemplo, no caso dos mesons escalares, é esse potencial aqui de baixo, dos mesons vetoriais é esse potencial, e os mesons pseudo-vetoriais é dado por esse último potencial aqui embaixo. Tá? Então, a ADS-QCD, essa formulação da ADS-QCD, ela produz o espectro de massa, ela descreve o espectro de massas dos mesons, né, de sabor leve, a partir de autovalores das equações tipo Schrödinger. Tá? Refinando, rebuscando um pouquinho mais o formalismo do dilaton quadrático, existe um outro dilaton aqui bastante interessante, né? Foi proposto antes, mas o Li Huang, eles desenlaçaram alguns problemas que tinham nas formulações anteriores, né? Então existe essa formulação que para escala infravermelho se reduz, né, essa função se reduz a z quadrado, né, ao dilaton quadrático, e isso dá origem a confinamento linear, sendo que na escala ultravioleta essa função ela vai com z à quarta. E isso é dual a um condensado de gluons. Tá? Essas equações, o espectro de massas dessas equações estão descritos nesse gráfico. Tá? Os pontos laranjas são os mesons pseudo-vetoriais, os pontos azuis são mesons vetoriais e os pontos pretos são mesons escalares. Tá?
Todos os pontos desse gráfico são pontos experimentais e vocês veem aqui que existe uma boa aproximação linear nas trajetórias de RED quando os mesons têm sabor leve. Quando tem sabor pesado, ou seja, já vai o Quark Strange, o Charm, o Bottom e o Up, não tem esse caráter linear. Tá? Agora vem uma pergunta, né, que já chegou a meia hora do seminário, né, vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com entropia de informação? Né? Bom, o item, e nesse artigo, é um artigo longo, mas um artigo bastante informativo, eles simplesmente alinhavam o seguinte, que a entropia de informação, existem vários argumentos que corroboram com o uso da entropia de informação na correspondência da SQCD. Né? A primeira, formulada pelo item, quer dizer, alinhavada pelo item e por esses dois autores, é a seguinte: a entropia de configuração, né, de informação, ela está ligada à caoticidade carregada por mensagens. E, nesse sentido, comportamentos, né, características caóticas de colisões, elas poderiam ser quantificadas pela perda de informação ao final do processo de colisão hadrônica. Né? Junto com isso, o Shannon já disse, olha, a entropia de informação está ligada à incerteza, né, à imprevisibilidade da informação no sistema. O Glaser, em 2012, formula que revive isso, né? Não formula, mas revive isso em diversas aplicações, buracos negros, sistemas complexos, padrões, que a complexidade de configurações físicas elas estão associadas exatamente à entropia de configuração. Né? E a gente já viu que vários exemplos, né, 2 exemplos sobre a entropia de configuração, e o Glaser, o Item e esses 2 autores dizem que a entropia de informação quantifica o número de bits necessários para se construir uma configuração de campo no espaço de momentos e também quantifica a complexidade dessa construção. Né? Nesse sentido, quanto menor a entropia de informação, menos informação precisa ser codificada nos modos de frequência que descrevem o sistema, né? Ou seja, o seu sistema físico no espaço de momentos, para se representar o sistema como um todo. E quanto menor a entropia de informação, menor a incerteza. Né? E, portanto, quanto menor a entropia de informação, maior a estabilidade de configuração do seu sistema físico. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo de formulação. Você tem aqui a densidade de energia do sistema, né? Ou seja, pega a lagrangiana de qualquer sistema. Né? Pegando essa lagrangiana, você tem aqui a componente temporal do seu tensor de energia-momento, ou seja, a sua densidade de energia, e segue o protocolo computacional. Calcula a transformada de Fourier dessa densidade de energia, subsequentemente a fração modal e, subsequentemente, a entropia de configuração. Tá? Então, esse é um método, enfim, computacional, dá bastante trabalho lá para matemática e similares. Mas aqui, no caso dos mesons, tá, a gente calcula a entropia de configuração, no caso do meson quadrático, no caso do Dilleton quadrático, para mesons de sabor leve. Tá? Enfim, os mesons π, os mesons... os pseudoescalares também a gente calculou, mas eu não vou colocar aqui não. Enfim, a entropia de configuração, se vocês verem aqui, né, integrando de menos infinito a infinito, isso daqui vai dar um número, tá? Que até agora não significa tanta coisa, vai dar um número. Tá? Nessa tabela não dá para ver o que significa esse número. Mas se a gente plotar, olha só, nesse gráfico à esquerda, acima e à esquerda, se a gente plotar o número de onda S, ou seja, esse número quântico, n, e a entropia de informação, né, aqui é um logaritmo, dá uma trajetória linear, que é, claro, exponencial, né, porque esse aqui é um logaritmo, mas dá para fazer uma interpolação com um erro bastante controlado, erros que você controla o quanto você quiser, né, da entropia de informação como função do número quântico, aqui para os mesons vetoriais, mesons pseudovetoriais, mesons escalares. Tanto para um tipo de Dilleton como para o outro. Tá? Então a informação que deve ficar desse slide é o seguinte: dá para plotar a entropia de configuração
em função do número quântico. E você obtém essas trajetórias que se chamam trajetórias de tipo Reg entrópicas, tá? Para qualquer modelo de Dilaton. Agora, olhem só, para qualquer número quântico, claro que como isso daqui é uma interpolação, seria bom aqui a gente utilizar somente o primeiro, o segundo, talvez o terceiro número quântico, além do valor já medido experimentalmente. Então, para um determinado número quântico, você tem a entropia de informação, né, a entropia de configuração. Agora, se você tem, né, se você plotar agora, esse aqui é um outro gráfico, para os 3 mesons, né, para os 3 tipos de mesons, de família de mesons de sabor leve, você tem aqui a massa do meson pela entropia de configuração, né? E você tem aqui também uma relação exponencial, porque esse aqui é um logaritmo da massa, né, da entropia em função da massa. Mas olha só, vamos voltar no slide anterior. O slide anterior, você, dado um número quântico, você tem a entropia de configuração. Então você substitui esse lado esquerdo, que você já calculou lá para um dado número quântico, e você pode então extrapolar a massa de mesons, nesse caso, né, de mesons de sabor leve, utilizando, simplesmente resolvendo essa equação algébrica de um polinômio mônico, né? Então, assim, só para um teste, né, isso foi feito, e você pode extrapolar, então, colocar números quânticos. Olha só, nessa tabela, onde a gente tem mesons escalares, do número quântico 1 até 8, né, essas ressonâncias, elas possuem dados experimentais no Particle Data Group. Tá? São massas experimentais. Agora, para o 9 e para o 10, uma opção é resolver a equação de Schrödinger, como aqui está no lado direito da tabela, e calcular todo o espectro de massa, né, para qualquer número quântico, para qualquer excitação das suas ressonâncias das partículas que você está estudando. Então esses dados em azuis são a massa obtida em ADS-QCD através da resolução da equação de Schrödinger. E isso daqui é a massa das mesmas ressonâncias, que ainda não foram medidas em qualquer experimento, né, obtidas através do método de extrapolação. Tá? Isso daqui pode ser feito. Isso aqui foi feito para mesons escalares, mesons vetoriais, né? Aqui as massas, comparadas às massas obtidas resolvendo a equação de Schrödinger, é uma massa bastante próxima. Mas aqui no caso dos mesons pseudoescalares, não tem um hífen aqui não, as massas elas diferem um pouquinho, né? Em até 8%. E eu vou falar disso mais para frente, tá? Quando eu vou comparar os dois métodos, né? Quer dizer, o método híbrido, utilizando a entropia de informação e a correspondência. Isso pode ser feito, isso foi feito em vários cenários, né? Aqui, por exemplo, dá para não só mesons de sabor leve, mas ressonâncias bariônicas, tá? Então, isso aqui, né? Esse exemplo eu decidi colocar aqui justamente para mostrar para vocês que nem sempre as trajetórias elas são exponenciais, né? Aqui, então, calculando a entropia de informação através daquele protocolo para os estados identificados já experimentalmente, a gente obtém essa curva, né? E essa curva pode ser, então, extrapolada. Dado qualquer número quântico, você calcula isso, né? Para o caso de baryons, né? Aqui especificamente o caso de baryons, de núcleos, né, com spin meio. E faz o método recíproco, né? Como você tem a massa ao quadrado aqui dos seus baryons de spin meio, você plota o gráfico aqui da entropia de configuração para cada uma dessas massas. Interpolando, enfim, dá expressões complicadas, mas se você substituir, então, no slide anterior, um dado número quântico, n, que, por exemplo, o primeiro número quântico que está além da massa experimental já descrita pelo Particle Data Group, você obtém a entropia de configuração. Agora, substitui a entropia de configuração do lado esquerdo e resolve essa equação algébrica.
Tá? Então, novos baryons, eles podem ser sugeridos através desse método. Notem que esses baryons, a massa dessas novas ressonâncias, elas são um pouco próximas da DSQCD, mas para N maior, a massa já começa a diferir um pouquinho. Aqui acho que, enfim, pouca porcentagem, né? É bastante próxima, exceto no caso dos mesons escalares. Então, com isso, por exemplo, se a gente olhar no Particle Data Group, existe esse novo, esse estado, né, essa ressonância bariônica com essa massa, 2.939 MeV, e a massa prevista de 2.880 mais esse erro, né, que está dentro da possibilidade de esse meson ser descrito por esse meson, essa ressonância bariônica ser descrita por descrever esse meson, né, no Particle Data Group. A mesma coisa para esse outro meson, para essa outra ressonância bariônica, e a mesma coisa para esse outro meson, tá? Bom, isso já podia ser feito com a DSQ-CD exclusiva, tá? E isso eu vou falar mais sobre isso no último slide. Outros diversos tipos de ressonâncias, como glubols, ódeons, pômerons, mesons isovectoriais, quarcônia, né, botomônio, charmônio, mesons de sabor pesado, pions, partículas, mesons formados com charme antiquark, charme e o strand e o anti-strand, eles já foram investigados com temperatura zero e temperatura finito, né, em meio térmico, e eu não poderia deixar aqui de falar, né, esse seminário é sobre a DSQ-CD, entropia de configuração, entropia de informação na DSQ-CD. Mas eu não posso deixar aqui de citar de pessoas que fizeram ou têm feito, né, nos últimos 5, 6 anos, trabalhos importantes nessa área de entropia de informação, fora ainda, né, claro, da DSQ-CD, com aplicações em bandas espessas, cosmologia, defesa topológica, gravitação, enfim, tem várias pessoas trabalhando aí que até onde eu saiba, nos últimos 5, 6 anos, bastante ativos nessa área, os quais eu gostaria de destacar o Dionísio e seu grupo, e o Carlos Almeida também e seu grupo, tá? E uma observação sobre a estabilidade configuracional, né? Nessas generalizações do estudo dos mesons de sabores leves em diversos cenários, não só o sistema da pilha de 3 branas, né, como eu mostrei no slide onde começou a introduzir a DSFT, mas em sistemas de Sakai e Sugimoto, também utilizando formulações taquiônicas. Isso já foi estabelecido e estudado em diversos cenários. E é interessante pontuar aqui o seguinte, que quanto maior for a entropia de configuração, menor a dominância ou abundância ou prevalência fenomenológica desses estados do ponto de vista experimental, né? Então, isso daqui corrobora com o fato de que quanto maior a entropia de configuração carregada por um sistema, né, nesse caso a ressonância, maior sua instabilidade configuracional. Existem generalizações, né? Isso daqui foi iniciado recentemente, não tem 2 anos, pelo Colangelo e o Loparco. Eles investigaram como hadrons, né, eles podem ser formulados, eles podem ser diferenciados de hadrons exóticos utilizando a entropia de configuração. E quando se pega, né, no modelo ADS-QCD, bottom-up, existe um limite da massa dos quarks U e D, né, up and down. Existe um limite na teoria das massas serem descritas, desses quarks up and down serem descritos por massas nulas, tá? Massas tendendo a zero, efetivamente. E nesse artigo relevante, esses autores eles postulam, né, eles estudam uma pequena deformação do dílapton quadrático para se incorporar quarks de sabor pesado, né? O strand, o charme, o bottom
e o UP. E nessa formação você sim tem massas que não podem ser consideradas nulas. Tá? Isso foi estudado também, então diversos quarks exóticos, diversos mesons exóticos, como tetraquarks, mesons exóticos tipo quarcônios, hadrocharmônios, moléculas hadrônicas e híbridos, né, esses últimos, eles são exatamente um meson, quark antiquark, envolto em uma nuvem, né, coloquialmente falando, envolto em uma nuvem de gluons. Né? Então, diversos outros mesons exóticos eles ainda podem ser estudados através de métodos de entropia de configuração. Tá? E só para acabar esse seminário, um pouquinho também de a transição de Hawking-Page, né, que foi formulada em 1983, no Communication in Mathematical Physics. O Hawking e o Page disseram o seguinte: buracos negros em ADS5 eles podem ter um equilíbrio térmico estável com a radiação, tá? Mas existe uma temperatura crítica abaixo da qual existe uma transição de fase de primeira ordem e a radiação impera, e acima dessa temperatura crítica, buracos negros, né, ou seja, branas negras em ADS5, elas imperam, né, elas são dominantes. Então, o item, nesse artigo de 1998, ele diz o seguinte, que a transição de Hawking-Page ela pode ser tratada na dualidade ADS-FT como uma transição de fase, né, entre a fase de confinamento e a fase de desconfinamento na teoria, na QCD, né, na fronteira. Então, isso tem sido estudado também no ponto de vista da entropia de configuração, né, enfim, bem mais pelo Nelson Braga, onde conclui-se que pontos críticos da entropia de configuração eles estão ligados à temperatura, né, aos pontos onde essa temperatura crítica, onde nessa temperatura crítica há a transição de fase, né, a transição de Hawking-Page. Então, não só no espectro de massas, né, de partículas elementares, de ressonâncias, de inúmeras famílias, né, realmente uma pletora de famílias, mas como em outros aspectos também das correspondências, isso daqui pode ser usado, né, de uma maneira, enfim, até agora confiável. Né. Então, só para acabar, né, para concluir, por que, né, se já tem o formalismo bottom-up da ADS-QCD, para que utilizar a entropia de configuração, né? Certamente, e isso daqui não é um modelo de competição, né? Usar uma em detrimento da outra, mas um modelo híbrido, né? Que em particular, nota que a gente toma, né? Por exemplo, para a gente calcular espectro de massas de ressonâncias hadrônicas, a gente toma a interpolação do espectro de massas experimental. Né? Então a única coisa que a gente precisa é a Lagrangiana do sistema, nada mais. E o método computacional de se calcular a entropia de configuração. Tá? Ou seja, a gente não precisa calcular, fazer transformações de Bogoliubov, a gente precisa calcular espectro de massas. E então eu não vejo agora uma imposição de dizer se esse método é melhor do que a ADS-QCD pura. Né? Apenas ele é certamente mais conciso, ele trata da estabilidade da configuracional das partículas, ele traz também novas informações. Esse ponto aqui é bastante importante, né? Porque as novas ressonâncias elas são obtidas através da interpolação, né? Na verdade, a extrapolação dessa curva, né, que são as trajetórias de tipo Red entrópicas, obtidas pela interpolação do espectro de massas experimental. Então, nesse ponto, né, a entropia de configuração ela leva em conta diretamente as massas experimentais. Mas, né, fazendo aqui o advogado do diabo de nós mesmos, a ADS-QCD também leva em conta o espectro de massa experimental. Só que isso é somente usado para calibrar, né, os seus parâmetros da teoria. Por exemplo, no diâmetro quadrático tem uma constante lá,
Tá? O φ de z é proporcional ao z quadrado. Tá? Mas tem uma constante k quadrado que acompanha esse k quadrado. Então existe um calibre, uma calibração mesmo muito fina, tá? Uma regulação muito fina de parâmetros para que se possa descrever esse espectro de massas. Tá? Então, e claro, então nesse sentido a entropia de configuração ela vem agregar, ela não vem substituir ou querer substituir métodos de ADS-QCD, mas é um modelo híbrido que consegue prever não só espectro de massas, né, de hadrons, mas também outras formulações prevendo picos de ressonância, constante de decaimento, largura de decaimento, seção de choque e várias outras nuances, né? E então, só para finalizar, como na física, né, a palavra final será dada por experimentos, né? Aqui eu preciso, né? Eu odeio quando o cara do seminário volta aos slides, né? Mas aqui eu preciso, pelo seguinte, olha só, somente nessa, escalares, pseudo-escalares, isso. Olha só, somente isso, os pseudo-escalares. Olha só, essa é a massa, 2.567 MeV, é a massa prevista pelo método de entropia configuracional, né? A massa prevista pela ADS-QCD é 2.764. Eu acho que isso aqui dá por volta de 7, 8%. Né? E a mesma coisa para outra massa. Talvez um pouco menos, mas enfim, 7, 8%. 7, 8% é muita diferença. Né? Então, assim, isso é um método adicional, né? É uma opção, certamente é mais concisa, e a palavra final vai ser dada justamente pelo próximo running, né, de experimentos. Né? Como tudo na física, a palavra final vai ser dada pelos experimentos. Mas o método de entropia de configuração, ele pode prever, sim, além do espectro de massas, todas essas outras propriedades através da extrapolação. Né? E, claro, como é uma interpolação, é bem sensato extrapolar somente 1, 2 ou 3 ressonâncias além das experimentais, né, já catalogadas no Particle Data Group. Então, né, só repetindo aqui, a comparação entre o método da ADS-QCD puro, bottom-up, e esse método, né, adicional, eu não diria alternativo, porém adicional mesmo, da entropia de configuração, ela propõe massas que em alguns casos são bastante próximas, com erros assim, de 10 a menos 3%, né, como o caso dos mesons exóticos, mas naquele caso dos mesons pseudo-escalares, a diferença é de 7 a 8%. Né? Então, certamente, os experimentos vão falar qual está mais certa, né? Mas pelo menos é uma outra opção. E finaliza aqui o seminário, gostaria de agradecer bastante, de novo, a organização do convite e a vocês, da audiência, pela paciência de me ouvir. Tá? Então, muito obrigado. Então, muitíssimo obrigado, Rodão, pela apresentação, seminário muito interessante. Eu vou pedir para todo mundo, né, agradecer ao Rodão, abrindo seus microfones e, enfim, tradicional aplauso. Bom, então agora a gente começa, né, a sessão de perguntas e, como já foi adiantado no chat, o Nelson tem uma pergunta. Então, professor Nelson. Antônio, você acha melhor aqui para a dinâmica parar de compartilhar? Talvez seja útil você deixar. Eu não sei, de repente você precisa fazer referência a algum slide. Beleza, então, beleza. Mas enfim. Beleza. Posso? Pois não, Nelson. Bom, Rodão, achei o seu seminário excelente, como sempre, né? Muito claro, muito didático, super interessante. Você conseguiu abordar tantos assuntos e sempre com uma clareza incrível, né? Achei muito bom. Meus parabéns, obrigado aí pelas explicações. Mas tem uma coisa que eu queria conversar com você. Existe uma sutileza, algo que eu acho que ainda está longe de claro, né? Que é a conexão entre essas duas coisas que você falou. Para mim, são dois assuntos interessantíssimos. O que você falou no início, que é a teoria de informação, e o que vem depois, que é a parte de entropia de configuração ou de complexidade e suas inúmeras aplicações.
Na primeira parte do seu seminário, né, você fez uma revisão interessantíssima, botou lá aquele texto do item, que é muito legal e tal, né? E pela sua primeira parte do seminário, a gente vê claramente como informação está relacionado com imprevisibilidade, com probabilidade. Você ganha informação quando você descobre algo que você não sabia, porque você tem um sistema físico regido por probabilidades. Então, você não sabe o resultado, por exemplo, de uma medição, de uma, né, observação. Quando passa a saber, você ganha informação. Então, a gente vê, você falou várias vezes, né, até nesse ponto, sobre a questão da probabilidade e informação estar sempre ligada à probabilidade, né? A gente vê isso em todos os textos sobre teoria de informação. Aí você chega na entropia de configuração e você continua usando um pouco... A expressão da entropia de configuração é claramente igual ou inspirada, né, com essas que vêm de teoria de informação. Mas a gente olha nos seus exemplos, quando você começou a falar da entropia de configuração, você botou densidade de energia, aí botou uma probabilidade ali, mas a gente vê que todos esses exemplos, que você tem trabalhado muita coisa, muitos de nós aqui tem, a gente lida neles, como no exemplo de ADS-QCD, com quantidades clássicas. Você pega uma densidade de energia, que é uma função clássica, né? Você tem campos clássicos que são duais a estados de Gilbert, estado de Meson, estado, enfim, seja lá o que for, né? São campos clássicos, têm uma densidade de energia clássica, onde não há nenhuma probabilidade. Então, como a gente pode atribuir alguma informação? Se isso fosse sistema quântico, esse mesmo tipo de coisa, isso fosse uma probabilidade, tudo bem. Mas eu percebi que você várias vezes alternou, né, a chamar de entropia de complexidade ou configuração, né, que é como isso é definido, como você também outras vezes chamou de informação. E essa conexão de informação com uma coisa que não tem probabilidade, como é que fica isso, Roldão? Certo. A gente pode falar, associar essa informação? Isso para mim não é claro. Eu estou te perguntando porque eu não entendo. Eu não entendo. Eu acho que isso só poderia ser informação se tivesse uma probabilidade, uma indeterminação, imprevisibilidade associada. Se não tem, se é um campo clássico, como é que fica? Sim, excelente pergunta, obrigado. A questão aqui é a entropia de... essa formulação aqui que está no slide, né? Que é a formulação de entropia diferencial de configuração, né, que é exatamente o caso contínuo, ela é diferente da entropia de configuração, né, porque né, o Kolmogorov, nos anos 50, ele falou o seguinte, ele provou o seguinte: quando você faz o caso discreto, lá quando né, nos primeiros slides da minha apresentação, aquilo era o caso discreto. E aqui houve um pulo, né? Aqui, exatamente nesse slide, são os ingredientes do caso contínuo, né? Então, o Kolmogorov falou o seguinte: olha, se você tomar o limite, né, você tem lá uma distribuição de probabilidade indexada, enfim, discreta, aí, Nelson, você pode calcular a informação ligada a essa entropia de, digamos, configuração, né, no caso discreto. Só que, quando você toma o limite, tendendo a infinito, né, o limite exatamente do caso clássico, do caso discreto para o caso contínuo, o Kolmogorov provou que existe um conjunto chamado dimensão de informação que ele pode estar entre zero e infinito. Então, a entropia diferencial de configuração, né, exatamente esse caso que a gente tem tratado, não só a gente, mas diversos outros grupos, né, tem tratado para aplicações de QCD, ela não pode ser obtida através da entropia de informação do Shannon, né, através desse limite. O que você pode fazer é já partir desse formalismo, que é o formalismo contínuo. Né? Então, você não está tratando aqui, né, existe essa sutileza. A entropia de configuração, ela não é probabilidade, Roldão. A questão que eu estou perguntando não é contínuo discreto, é probabilidade, né? Onde sim, é quântico ou clássico, né? Sim. Mas isso vem daí também, Nelson, a meu ponto de ver, né? Primeiro, toda essa interpretação de probabilidade na entropia de configuração, né, na entropia de formação do Shannon, estava associada a coisas discretas. E aqui a gente está fazendo caso contínuo. Eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é que, justamente, você tem toda a razão, que essa densidade de energia aqui, né, essa abordagem, bom, eu poderia dizer que é uma abordagem semiclássica, né, não no sentido de
usado para gravitação, mas aqui a densidade de energia ela simplesmente está tomando a componente temporal do tensor energia-momento, né? Só isso, né? Ela não está tratando aqui como um campo quântico, apesar de que toda essa interpretação ainda de função de correlação, né, função de 2 pontos e densidade espectral, ela pode ser emulada ainda no caso quântico, né? Espectro de potências, enfim, está tudo ligado ao mesmo formalismo termodinâmico, né? Estudado aí pelo pessoal no início do século passado. Então, desse ponto de vista, Nelson, ele está, de certa maneira, sim, ligado a formulações quânticas. Agora, eu não sei se, do ponto de vista da segunda quantização, né? Eu não sei se, do ponto de vista da teoria quântica de campos, né, como a gente conhece, depois aí, dos anos 50, 60. Não, dos anos 50, 40, 50, né? Então, a questão da entropia diferencial de informação, da entropia diferencial de configuração, a informação carregada, digamos, pela ressonância, ela é exatamente a informação codificada nos modos de frequência daquele estado, né? Por exemplo, um meson de sabor leve, um meson Rho, um meson de sabor leve. Então, a informação está contida quando você vai formular essa função de onda no espaço de momentos, né? Então você deve interpretar, a gente, né, deve interpretar essa função de onda no espaço de momentos como tendo codificadas em si, né, como tendo codificado em si a informação nos seus modos de frequência, né? Nelson, e só para tentar acabar, pelo menos, de direcionar essa questão, isso realmente é clássico na sua formação, que depende só da mecânica clássica aqui, né, da componente T00 do tensor energia-momento, mas no próprio artigo lá do item, esse artigo, que, enfim, foi colocado em 2017, mas foi publicado em 2020, né, o 2017 no Archive, lá existem outras formulações quânticas, né, teoria de configuração, teoria de informação quântica, né, e aqui não, aqui é só clássica. Então, certamente é um momento bastante propício para tentar se reformular isso, tudo que eu falei na segunda parte do seminário, com formalismo, claro, não foi introduzido pelo item, mas ele é o melhor review disso que eu em particular já li, né? Talvez seja o momento de pegar o que ele preconiza lá, né? Por exemplo, entropia de von Neumann, entropia de emaranhamento, e tentar reformular tudo isso que foi explicado aqui na segunda parte do seminário, utilizando essa formulação. Tá? Talvez seria realmente a melhor tipo de formulação para se apropriar, né, dessa formulação de teoria quântica de campos. Obrigado, Roldão. Tá? Obrigado a você, Nelson. Muito obrigado. Bom, obrigado ao Nelson e ao Roldão pela discussão. O Anderson levantou a mão. Anderson, pode fazer a sua pergunta. Oi, Roldão, tudo bem? Ô, Anderson, beleza? Obrigado, excelente seminário, como sempre. Extremamente informativo, claro, didático, excepcional. Obrigado. Cara, eu tenho uma pergunta, assim, nesse mesmo slide. Eu tenho duas perguntas. Tem uma nesse slide aí, exatamente. Você usou uma integração tipo Lebesgue, correto? Essa... Desculpa interromper. Essa integral é integral mesmo. A integral não precisa ser de Lebesgue. Assim, a integral de Lebesgue é muito mais ampla do que essa integral mesmo que a gente costuma fazer, né? O matemática costuma fazer, em particular, porque a integral de Lebesgue, né? Ela, por exemplo, ela satisfaz aqueles lemas de Fatou, enfim, e diversas outras propriedades que a integral simples não satisfaz, né? Mas, enfim, é só para fechar esse parênteses. Aqui é uma integral normal. Aqui é uma integral normal mesmo. Integral múltipla. Imaginando que eu não uso. Então, basicamente, pensar, mas a gente acaba pesquisando e descobrindo para que serve a integral tipo Lebesgue. E a gente ouve muito que a característica principal é que ela converge na média.
Isso seria mais adequado para estudar esse tipo de distribuições, de probabilidade, talvez, né? Principalmente se você quiser fazer uma transição. Isso, Anderson, assim, o Glaser tem vários... isso, assim... Pois não. Não, assim, eu não sei se esse raciocínio está certo, Isso. já essa integração do Lebesgue. Não, é isso mesmo. Por causa dessa... Isso, porque, por exemplo, olha só, aqui, nesse caso, né, por exemplo, a densidade de energia, né, por exemplo, desses casos que a gente está considerando, é uma função suave, localizada, integral de Riemann, tá tudo certo aqui. Só que, por exemplo, tem vários artigos de sistemas complexos e realmente sistemas complexos, muito complexos, né, estudados pelo Marcel Glaser, Stamatopoulos, Sovinsky, né, que aí a sua densidade... imagina, você está estudando o núcleo de uma estrela, né? É um sistema altamente complexo. Então, a integral de Riemann, né, o sistema, claro, tem descontinuidades, tem singularidades. Então, a integral de Riemann não dá conta de calcular esse tipo de densidade de energia, de integral utilizando a densidade de energia, né? No caso aqui, os ingredientes da entropia de configuração. Então, de todos os exemplos da literatura, os únicos que eu vi realmente onde a integral de Riemann não é suficiente foi justamente esse trabalho do Glaser, de sistemas complexos, onde envolve transição de fase e às vezes caos também, né? Então, para isso, você precisa da integral de Lebesgue. Para todos os outros os casos, até onde eu saiba da literatura, a integral de Riemann é totalmente suficiente. Ok, obrigado. Posso fazer mais uma? Da minha parte, fica à vontade. Né? Posso, Antônio? Vai lá. Claro. Então, a entropia de Shannon é usada, geralmente, a formulação é clássica, né? Em teoria de informação. E você tem uma versão disso que é a entropia de von Neumann. Seria para a versão quântica, correto? Isso aí. Isso não é utilizado, assim, não existe uma vantagem, não precisa. Então, até agora, a formulação foi realmente semiclássica. Como eu falei lá pro Nelson, eu acho assim, que está num momento bastante propício para se reformular isso, né? Todo esse ataque, né? essa abordagem à DSQCD, utilizando sim a versão quântica da entropia de configuração. Né? Em particular, o que o item expõe lá de maneira claríssima no artigo dele, a entropia de von Neumann. Né? Não sei o que especular. Certamente o espectro de massas vai dar um pouco diferente. Presumo eu, especulo eu que um pouco diferente, no sentido ainda de comparar com a DSQCD pura, né? Que resolve, que descreve o espectro de massas através da resolução da equação de Schrödinger, né? Mas aí a comparação realmente vai ser da próxima geração de ressonâncias detectadas nos experimentos, né? Mas certamente vale a pena tentar formular isso do ponto de vista de entropia de configuração quântica. Né? Obrigado, Rodão. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Anderson e Rodão, pela discussão. Eu vou dar uma olhada no chat para ver se alguém pediu a palavra. Bom, acho que não. A última mensagem que eu vejo é do Júlio, professor Júlio Fabres, que agradeceu e disse que precisava sair. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu levantei a mão. Eu não tinha visto, desculpa. Pode fazer a pergunta. Tudo bem. Não, na verdade eu tenho um monte de perguntas. A principal existe uma relação, existe uma técnica numérica que é usada na QCD na rede, que é Maximum Entropy, que permite de extrapolar além da mecânica quântica. Você acha que isso é relacionado em algum sentido? Giorgio, e isso é exatamente uma formulação discreta, né? Por exemplo, vários autores, né? Daí no Archive, em particular, eles fazem esse tipo de entropia, só que isso daí é exatamente um caso discreto.
quando você quer trabalhar, né, num caso contínuo, você tomando o limite, né, aí você ganha exatamente essa dimensão de informação que o Kolmogorov mostrou que pode ser de 0 a infinito, dependendo do caso, né? Então, certamente existem ótimos trabalhos com essa maximum entropy, né? Essa maximum entropy justamente por causa desse sinal negativo, né? Senão seria mínimo entropy. Mas, enfim, certamente é uma outra formulação, mas não vale para o caso contínuo, né? Através desse limite. Então, a entropia diferencial de configuração ela deve ser tomada a início, né? Sem a tomada de nenhum limite. Mas existem, sim, tem acompanhado aí, enfim, desde os anos 90 existem trabalhos excelentes nessa área. Tá? Eu tenho uma outra pergunta, se posso, que é, se você vai para ressonâncias hadrônicas mais e mais altas, é bastante claro que o planar limit vai deixar de ser uma boa aproximação, porque você vai ter diagramas oprimidos pelo Ozero, coisas assim. O limite, você espera que o limite planar vai ser ruim, mais alto você vai na trajetória de Regge, entendeu? Mas essa teoria, a DSFT, com a gravidade clássica, só é confiável no limite planar, né? Só para perguntar se existe... Sim, Giorgio. Justamente isso. Isso, olha só. Por exemplo, aqui, né, a gente realmente tem um cuidado, por exemplo, os mesmos escalares, né? Aqui de sabor leve. Então, do 1 ao 8 está no Particle Data Group. Então aqui a gente teve cuidado justamente para tomar 2 ressonâncias justamente também por esse motivo, né? Porque, por exemplo, se você tomar a terceira, né, talvez esse limite planar não seja mais cabível aqui. Né? Então, é interessante prever entre 1 e 3, dependendo do caso de cada família, né? De maneira a nos assegurarmos de que esse limite da DSFT ainda esteja condizente com o que a gente quer prever. Tá? Então, por exemplo, pegar aqui N igual nesse caso particular do F0, até a segunda ressonância é plausível. Depois aqui a gente viu que no 12, 13, na ressonância número N igual a 12 e N igual a 13, né, exatamente esse limite começa a ficar perigoso. Tá? A falta desse limite para a teoria. Obrigado. Tá? Sim. Então, obrigado, Giorgio e Rodão, pela discussão. Mais perguntas? O chat permanece o mesmo. Não vejo mais... acho que não há mais nenhuma pergunta. Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, eu convido todo mundo novamente a abrir seus microfones para agradecer ao Rodão pelo excelente seminário, pela paciência para as discussões e por essa contribuição para a QCBR. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a você. Foi um prazer. Bom, pessoal, então, muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Obrigadão. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Rodão. Obrigado. Rodão, muito obrigado por aceitar o convite. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado a você, Rodrigo. Obrigadão, cara. Obrigado a todos. Tá? Bom almoço para vocês aí. Boa tarde. Para você também. Bom almoço. Alô. Rodrigo, você pode parar a gravação.